Cordiais saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o episódio número 6 do podcast Palestrinha para falarmos sobre literatura, cultura e variedades com os professores e escritores esferafelicenses Amanda Gerardel, João André Semichelli, Mara Rúbia, Priscila Magro e eu, Farley Rocha. Estamos gravando de um domingo, dia 23 de agosto de 2020, da cidade de Espera Feliz, interior de Minas Gerais, debaixo dos quase nevados picos da Serra do Caparaó, principalmente com essa frente fria que chegou essa semana. E no primeiro bloco, a gente vai comentar sobre a singular e divertidíssima obra Alto da Compadecida, do escritor e dramaturgo pernambucano Ariano Suassuna. E no segundo bloco, na sessão Provocação, a gente vai falar sobre as influências do cinema na formação cultural do indivíduo. E para bater esse papo com a gente, nós vamos ter a presença do professor e cinéfilo Francisco Anésio. E já no terceiro bloco, falaremos sobre nossas inspirações literárias da semana na sessão Prosinha. E na sessão Leitura Palestrinha, é a Priscila Magro quem vai fazer a indicação de leitura para você, espectador. Por isso, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Palestrinha, neste episódio número 6. Bom, galera, a obra escolhida para essa semana é uma obra fantástica e já faz parte do imaginário da cultura brasileira, que é O Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. Na verdade, essa obra ela não foi composta como livro literário, e sim como peça teatral, mas ela já foi readaptada, né, para texto narrativo e principalmente para o cinema, né? Em 1999, a Rede Globo fez uma minissérie sobre essa obra e depois a minissérie foi editada e transformada em um filme que foi lançado no ano 2000. E esse filme, ele, por ser muito divertido e por tratar da cultura do Nordeste brasileiro, ele já faz parte, né, conforme eu já falei, da cultura, do imaginário da cultura popular brasileira. Originalmente, essa peça foi escrita em 1955 e é interessante notar que tem uma grande influência do Alto da Barca do Inferno, que é uma obra clássica também do teatro português do século XVI, do autor Gil Vicente. E não é uma adaptação, né, de Gil Vicente, mas o Ariano Suassuna ele pega vários aspectos tanto da cultura popular brasileira quanto da tradição católica e faz uma grande mistura e compõe essa obra fantástica. E para poder começar a nossa rodada de comentários, a Amanda Gerardel vai fazer um breve resumo sobre a obra e em seguida vai colocar as suas considerações a respeito de Alto da Compadecida. Vai lá, Amanda. Oi, pessoal. Bom, essa é uma peça divertidíssima. Eu tenho o livro aqui, ó. Essa edição é muito boa porque ela tem alguns textos aqui de base que o próprio Ariano Suassuna escreveu e vai contar a história do Chicó e do João Grilo, que são dois, como eu diria, dois pernas de pau, dois sem vergonhas que vivem no sertão e a duras custas aí. O livro já começa com aquela cena clássica do Chicó, mas do João Grilo, tentando convencer o padre de dar extrema-unção para o cachorrinho da patroa, que é a mulher do padeiro, aquela que bota chifre no padeiro com todo mundo. E aí eles tentam embromar o padre, e aí aparece o bispo e o sacristão, e no meio daquela zona toda lá aparece o cangaceiro. E aquele cangaceiro vai querer matar todo mundo. E esse é o primeiro ato. A peça é dividida em 3 atos. A primeira parte, que é a parte que João Grilo e Chicó estão tentando ludibriar ali o padre, o sacristão, ludibriar entre aspas, porque eles falam para o padre e para o sacristão que o cachorro deixou um dote para eles. Então, se eles enterrarem o cachorro e dar extrema-unção, eles vão ganhar um dote. E aí aparece o gato e tem aquela história também do gato que descome dinheiro, que são todas pequenas peças, todos esses pedaços dessa peça, a maioria são tirados de cordéis.
Então, o Ariano Suassuna vai ter uma grande inspiração aqui dos cordéis. E aí o segundo ato é quando eles morrem, e aí vai ter o julgamento, e o terceiro ato é o julgamento em si, onde tem aquela clássica cena do João Grilo apelando para Nossa Senhora, e vai ter lá o diabo, Jesus e a Nossa Senhora. Só uma peça divertidíssima, divertidíssima. Quem ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, eu sugiro que assistam logo, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, assim, eu gosto demais dessa peça, é uma das minhas favoritas. E o que eu mais gosto nela é a forma como Suassuna mistura diversas culturas aí. Então, aqui no pós-fácil desse livro, ele vai explicar para a gente que ele utilizou de cordéis, de história de cordéis, igual a história da gaita, a história do gato que descome dinheiro, a história do cachorro é um cordel também. E ele vai utilizar também muito da cultura espanhola, que são aqueles contos de pícaro. Os contos de pícaro são os contos daquele pessoal, como se fosse uma paródia das histórias de cavalaria, mas tem sempre aquele pícaro. E o que é o pícaro? É o estereótipo do João Grilo, aquela pessoa sofrida, que sofreu a vida inteira e que acha que o sofrimento dele é base para ele poder fazer o que ele quiser na vida. Então, se eu roubo é porque eu não tive oportunidade, se eu passar a perna nos outros é porque é muito difícil a vivência aqui. E então ele mistura essa coisa das histórias de pícaro da tradição espanhola com a tradição brasileira e alguns pedaços aí, principalmente a parte de monólogo, ele se inspirou no Shakespeare, nas peças de Shakespeare. Então ele conseguiu fazer uma coisa com várias inspirações e totalmente original. E eu gosto demais de falar também sobre a cultura. Ele ali vai falar sobre o Nordeste de uma forma extremamente certeira, porque ele vai mostrar ali toda a tristeza do povo, mas a alegria que eles têm, então toda a forma que eles conseguem de tudo que eles fazem para poder superar essa tristeza, essa pobreza e essa fome, à base da alegria. Então, apesar dessa obra ser uma obra bem com uma crítica bem grande, ela também traz para a gente essa alegria do povo nordestino. E é isso. Muito bem, Amanda. Agora o João André vai traçar suas considerações a respeito de O Alto da Compadecida. É muito bom, né? É muito gostoso ver como o Ariano Suassuna, ele faz a crítica, mas ele faz de uma forma bem humorada e muito leve, né? E tem algumas pessoas que nem conseguem perceber exatamente a crítica em si. Mas a questão que me chamou a atenção na crítica do Ariano Suassuna é essa crítica à religiosidade, ou melhor, aos dogmas da religião, né? Não, a obediência excessiva a esses dogmas, mas uma não observância aí da questão ética, às vezes, que deveria embasar os dogmas religiosos. Então, muitas vezes, né, as pessoas acabam se aderindo a determinadas crenças sem levar em consideração o sentimento de outras pessoas ou questões maiores, como o amor, por exemplo. Então, ali, no início, quando a mulher lá quer que faça a missa lá, da extrema-unção para o cachorrinho, e aí o padre, o sacristão, não querem, mas eles são convencidos a quebrar este dogma pelo dinheiro. E isso a gente vê na história da humanidade, né? Por exemplo, no Império Romano, esse dogmatismo exacerbado foi levado ao extremo e justificou, por exemplo, a perseguição dos cristãos. Séculos mais tarde, foram os cristãos, com o seu dogmatismo, a igreja com o seu dogmatismo exacerbado, que se justificou para perseguir, punir, matar aqueles que não eram cristãos. Então, quando os dogmas eles não são baseados em princípios éticos, eles são completamente corrompidos, né? E o dinheiro e o poder corrompem. E Ariano Suassuna critica isso no O Alto da Compadecida. Então, quando a religião nos permite isso, ela condena o pecador pobre e enaltece e perdoa aqueles que têm mais condições materiais.
O cristianismo capitalista, que a gente vê muito por aí, ele ensina que a bênção de Deus é a prosperidade material. Enquanto isso, então, o pobre, que não tem a prosperidade material, se sente amaldiçoado. Os mais prósperos ganham dinheiro, às vezes, de maneira desonesta. Mas tudo bem, porque eles escrevem, Deus é fiel, tudo posso naquele que me fortalece, mas ao mesmo tempo engana, rouba, trapaceia. Mas o dogmatismo religioso, que não se baseia em princípios éticos, tudo bem. Então, tudo bem se você tiver um monte de filho fora do casamento e nem pagar a pensão, mas pagar o dízimo. Então, no Auto da Compadecida, no dia do julgamento, os religiosos corrompidos são mandados direto para o purgatório. E os cangaceiros para o paraíso. Então, qual é a diferença entre um pecador assumido e um religioso corrupto? A hipocrisia. Perfeito, João. Agora vai ser a Mara Rúbia quem vai traçar as considerações a respeito da obra. Fala, Mara. Olá a todos. Primeiro eu quero dizer que Ariano Suassuna prova que qualquer assunto é discutível, que é o que eu acredito. Qualquer assunto a gente pode abordar sem levar a uma confusão. Ariano Suassuna aborda aí o tema empregado-patrão, onde o patrão é o que detém o dinheiro e o empregado ali sofre recebendo míseros tostões e é tido como ainda vagabundo que não quer trabalhar. Eu pego isso, trazendo para os dias de hoje, se a gente for fazer essa conexão, eu já ouvi muitas pessoas aqui que têm cultivo de café falando que hoje em dia não encontra mais gente para trabalhar na panha. Como assim não encontra? E as pessoas, esses patrões não querem refletir sobre o que proporcionam aos seus empregados, né? E aí a gente vê o João Grilo nessa agonia toda de receber pouco e ver que ele ficou 3 dias em cima de uma cama com febre e não recebeu nada, assim, enquanto o cachorrinho estava recebendo bife. Aí esses patrões de hoje, aqui pelo menos na nossa região, na Panha de Café, né, que tem esse cultivo, justificam muito a política de assistencialismo, a política que dá a bolsa, que confere algum direito ao pobre, como criadora de vagabundos. Então, como o trabalho é supervalorizado, o trabalho que é exausto, enquanto o patrão vai ficando cada vez mais rico e o pobre lá sendo dignificado por causa do trabalho braçal. Isso é terrível. O Ariano Suassuna também discute a relação com Deus. Ele não discute Deus. Ariano Suassuna é super religioso, é católico, é temente a Deus. Então, ele não discute Deus. Ele discute o ser humano que acredita em Deus. E esse ser humano que está dentro da igreja é corrupto. Aí, trazendo também para os dias de hoje, eu vou sempre linkar. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê nessa menina que foi estuprada, engravidou aos 10 anos, alguns religiosos, indo lá na frente do hospital, pedir para o aborto não acontecer. Olha que coisa séria, e eles têm respaldo em trechos da Bíblia. Então a gente vê que a religião tá se difundindo, o cristianismo, para virar até um politeísmo, porque cada um tem o seu Deus com base no que acha certo e errado. Então, algumas pessoas falam, não, meu Deus não é igual ao seu, meu Deus não quer isso, meu Deus não faz isso. Então, a gente tem uma religião aí que tá sem um amparo, que cada um está acreditando no Deus que quer com base na interpretação que faz dele. E a gente vê no Auto da Compadecida pessoas religiosas que acreditavam piamente direto ao céu por estarem servindo a Deus, que não vão direto para o céu. Porque o ser humano é imperfeito. O ser humano é corrupto e corruptível, né? E a gente vê também um outro link que dá para fazer do Ariano Suassuna, indo para um lado mais leve, porque ele leva para esse lado mais leve, os diversos saberes. O João Grilo é de uma sabedoria, assim, que a gente fica de queixo caído, como o cara é esperto. E nós todos aqui, professores, quantos alunos a gente não teve que não tirava nota boa em prova, nem em trabalho, mas que tinham um conhecimento
levando para os nossos dias de frio, de cerração, teve um aluno um dia que me falou assim, eu não queria sair com eles queriam fazer um momento de leitura do lado de fora, e aí ele falou assim, eu falei assim, não, gente, tá muito frio. Ele falou, não, mas daqui a pouco vai estar sol. Eu falei, que vai estar sol, menino? Olha o frio que tá. Ele falou assim, professora, cerração baixa, sol que racha. Eu nunca tinha escutado isso. Olha o saber popular do clima, dessa conexão com o clima, com a natureza, que eu não tinha. Então, há diversos saberes, e o João Grilo tem um saber, assim, apaixonante, que é de tirar o chapéu, né? Para a malandragem dele, de como ele conduz tudo que ele sente, o que ele sofre até. Com base nisso, pegando a obra e o livro, falando em estudantes, se um professor pedir alguma coisa sobre o Alto da Compadecida, não vá no filme para falar sobre a obra, porque não é igual. No filme tem a Rosinha, tem o Vicentão, tem o Cabo, que não tem essa história no Alto da Compadecida original, na peça. Então, às vezes, ir para o filme, não dá certo. Embora o filme e a obra, a peça, sejam magníficos. Não dá para ler esse livro hoje, essa peça, sem ouvir a voz do Matheus Nastergalli e do Selton Mello, sabe? Falando tudo aquilo lá. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Não tem como você ler, não rir, ouvindo esses atores que foram magníficos, assim como Ariano. E Ariano Suassuna era uma pessoa simples, por isso ele escrevia dessa maneira tão simples, de um saber popular. Porque apesar dele ter a sabedoria acadêmica, que é um dos tipos dos saberes, ele era do povo, ele escrevia para o seu povo. É isso. Mara, só um adendo. Quando você falou dessa questão da religião, de ser corruptível, eu lembrei de um trecho do livro, quando Jesus faz todo aquele discurso de amor ao próximo e de não julgar, porque a gente não sabe do passado das pessoas, do que a pessoa sofreu, que o João virou para Jesus e falou assim, uai, o senhor é protestante? Ele falou, porque não, ele sabia muito dos trechos da Bíblia, ele decorava. Se você sabe demais, é porque você é protestante. Exatamente. Essa questão. É um texto muito engraçado e eu fiquei até assim, meio insegura de falar sobre essa conexão com a realidade que é dura, para não tirar a graça do texto. Mas daí vem a minha primeira fala, que a gente pode conversar sobre qualquer coisa de maneira educada e sabendo se posicionar. Eu queria fazer também um adendo aí uma observação que me tocou muito quando você falou que os nossos alunos, né, a sabedoria que eles têm, né, que eles já trazem consigo. Uma vez um aluno dentro da sala de aula não estava querendo fazer aquilo que estava sendo proposto ali para a aula daquele dia e estava conversando com um colega a respeito de café, de lavoura, de máquina de panhar café. Aí o professor, eu, meio irritado. Da cidade, falando assim, menino, você tem que fazer isso daí, porque você não está sabendo nada da matéria. Aí ele olhou para mim e falou, e o senhor não sabe nada de panhar café? São os diversos saberes, né? Eu tive que abaixar eu não sei nada de panhar café. Vamos pra graça, tá, Farley? Espera um tempinho aí. Teve uma vez que o ônibus atolou indo pro Tabuão, voltando, na verdade, a aula já tinha acabado, estava quase anoitecendo e o ônibus lá atolado. E aí os meninos começaram a gritar no ônibus, chama o Jerico, chama o Jerico, chama o Jerico. E eles estavam tão afoitos que eu falei assim, gente, deixa o Jerico em paz, ele já deve estar quase dormindo. Ô, Mara, você é muito urbana, você é muito urbana. Eu sou muito urbana, gente. Daí eu conhecia. Eu vim de São Paulo, eu não sabia. Amanda também não sabe o que é Jerico. É o tratorzinho que ia puxar o ônibus. Eu também não sei. E eu nasci e fui criada na roça. Pois é. Que é um jirico. Eles tiraram sarro de mim até o jirico chegar para puxar o ônibus. Muito bem. Realmente, o Alto da Compadecida é uma obra divertidíssima. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui rapidinho, complementando, na verdade, o que Amanda e Mara disseram. Vocês falaram sobre a relação que o homem tem com Deus, né? Ou seja, Ariano Suassuna, ele não questiona Deus, ele questiona a relação que
a humanidade tem com a religiosidade. Aí eu me lembro, igual citei inicialmente, a respeito do Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, por ser um autor do período humanista da literatura portuguesa, ele também, né, ou seja, ele estava centrado no antropocentrismo e não no teocentrismo. Aparentemente, ele questiona Deus, mas quando, na verdade, ele fala bem de Deus e fala bem da religião. O que ele está questionando é justamente essa relação religiosa um pouco dúbia, um pouco duvidosa, que a civilização tem com essa religiosidade. Agora, a Priscila Magro vai traçar as considerações a respeito da obra. Vai lá, Priscila. E eu achando que vocês tinham esquecido de mim. Eu estou aqui quietinha, pensei, eles esqueceram de mim aqui. É um texto, uma narrativa diferente, como vocês falaram, porque não é um romance, é um texto teatral, então a forma de ler ela é diferente do que a gente está acostumado. É um texto muito pequenininho, muito curtinho, então você lê com pouco tempo, eu li rapidinho a história. Eu gosto do Suassuna, e aí eu vou falar mais dele como pessoa. Ele é extremamente religioso, tanto que ele não acredita no evolucionismo de Darwin, ele acredita no criacionismo. É um homem muito religioso e muito simples. Eu acho que ele é tão brasileiro, ele é um autor tão nosso, tão fofo. O que eu faço, geralmente? Eu coloco no YouTube para eu assistir as entrevistas que ele deu, né? Infelizmente, ele já faleceu. E são entrevistas divertidíssimas. E a gente vê o quanto ele é um escritor que valoriza o nosso nacional. A literatura de cordel, às vezes, ela é vista como uma literatura menor, uma literatura de menor importância, e a literatura nordestina também, né? Esse preconceito, essa xenofobia que a gente tem, ela também vai para a literatura. E aí o Suassuna pega 2 cordéis principais ali e cria a história do Alto da Compadecida, que é um ícone da nossa literatura, do nosso cinema, é maravilhoso. E aqueles personagens engraçadíssimos. O que eu gosto muito do Alto da Compadecida é que me lembra muito meu avô paterno. O meu avô era aquele velhinho que ficava contando causo, fumando e contando causo. E assim, é uma coisa muito gostosa, porque ler o Suassuna é também ouvir aqueles causos engraçados que a gente tem. Uma das entrevistas dele, que eu acho muito engraçado, assim, que ele conta, quando ele estava escrevendo o Alto da Compadecida, um escritor famoso, ele não cita o nome, o visita e vai pescoçar ali o que ele está fazendo. Ele fala, eu estou escrevendo um alto. Aí o autor fala, mas você não acha que assim, já está saturado de alto, né, na nossa literatura? Como é que é a história? É assim, assim, assim. Mas você não acha que já falaram muito de religiosidade, política em autos? Quais são os nomes do seu personagem? Chicó e João Grilo. Aí o autor fala, isso não vai vender, não tem como traduzir Chicó e João Grilo para outras línguas. Como é que eles vão colocar Chicó e João Grilo, por exemplo, no inglês? Eu, quando escrevo as minhas peças, eu já escrevo assim, tipo Antônio, que no inglês vai ser Anthony, que no francês vai ser não sei o quê. Eu já penso na tradução. E aí o Suassuna, muito sábio, fala, se eles vão traduzir ou não, isso é problema deles. Eu não vou ficar aqui, com todo respeito da palavra, né, pagando pau para a cultura de fora, ou pagando pau pro estrangeiro, ele que se vire na hora de traduzir. Aí ele ri no final da entrevista e fala assim, nunca ninguém traduziu nenhuma obra do fulano, mas a minha já está em não sei quantos países. Ele é isso aqui, ele nunca saiu do Brasil, muito simples, fez parte da Academia Brasileira de Letras. E quando ele veste aquela toga para poder ser nomeado, ele pede para a costureira local, né, que já era acostumada a mexer com as roupas dele, para a pessoa que bordava, que era conhecido da esposa. Então ele chega lá com aquela roupa muito mais simples, e a simplicidade dele no texto, do olhar da vida. É um homem assim, que não só a obra, mas se vocês puderem, assistam as entrevistas que ele deu. A gente cresce como ser humano, quando a gente ouve ele falar. Só isso. Muito bem, Priscila. E eu vou até usar também a sua fala como um gancho para o final do meu comentário. Eu vou falar a respeito do poder sedutor que alguns autores possuem de criar personagens muito marcantes. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Claro.
que eu lembro do Chicó e do João Grilo todo dia 1º do mês, que eles falam em algum momento da peça. Tô cansado de ser rico, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. 1º dia do mês a gente tá lá, tô rica. Aí eu falo, nossa, tô rica. Aí, daí no 3º dia eu já falo, meu Deus, tô cansada de ter pobre. Então, é essa relação da gente ficar ali contando o nosso salário. Sim. Por exemplo, nós temos aí alguns personagens muito marcantes da literatura brasileira, para citar apenas alguns. Bentinho e Capitu, de Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. A Cachorra-Baleia, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E Riobaldo e Diadorim, de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, são personagens extremamente fictícios, né? Muito embora eles possuem características reais, de pessoas reais, e que fazem parte do nosso imaginário de uma forma tão forte que é como se fossem pessoas de verdade, né? É como se fossem nossos amigos. Então eu cito isso para poder falar sobre João Grilo e Chicó. João Grilo, né, conforme a Mara já comentou, era uma figura completamente extrovertida, com muita desenvoltura, bastante mentiroso e que com conhecimento, notório saber, né, sobre vários assuntos, ele conseguia sair das situações mais embaraçosas. E de outro lado, a gente tem a figura do Chicó, que é meio acovardado, meio abobalhado, mas com um coração muito puro, com um coração muito bom. E, inclusive, aquela frase, né, aquele bordão do Chicó, não sei, só sei que foi assim, né? Virou um bordão que a gente fala sobre isso, né? Como se fosse o Seu Madruga, né? Só não dou outra, por quê? Ou então Chaves, isso. São personagens que são tão fortes, né? Que fazem parte da nossa vida como se fossem pessoas reais. E o próprio Ariano Suassuna, ele é como se fosse um personagem da sua própria literatura, devido a essas características fortes, marcantes, né, que ele próprio, enquanto pessoa, tem, haja vista as entrevistas, né, que ele sempre deu, igual a Priscila colocou aí. Então, o meu comentário vai ser sobre a poderosa força de criar personagens sedutores da literatura, e Ariano Suassuna tinha essa força. E assim a gente vai finalizar o nosso primeiro bloco e já falo para vocês que no segundo bloco nós teremos a participação do cinéfilo Francisco Anésio para falarmos sobre cinema, assunto ótimo também. Nos aguardem que já retornamos. No baile da flor de lis, quem dançou... Muito bem, galera. Voltamos para o segundo bloco do podcast Palestrinha, episódio número 6. E agora o tema é um tema super interessante que todos nós gostamos, que é sobre cinema. O tema é a influência do cinema na formação cultural do indivíduo. E para levar esse papo com a gente, nós estamos aqui com a presença super especial do professor Francisco Anésio. O Francisco, ele é de Marataízes, cidade do Espírito Santo, do litoral capixaba. Ele é professor de Química, quer dizer, da área de Ciências, mas ele é apaixonado por cinema. Ele tem uma história com cinema muito interessante, que ele, quando era mais jovem, ele trabalhou durante alguns anos numa videolocadora, né, numa extinta videolocadora, que hoje em dia nem existe mais, e foi onde ele aprendeu muita coisa sobre cinema e desenvolveu o seu gosto, a sua paixão por filmes. E por conta disso a gente vai trocar algumas ideias com ele a respeito de cinema, que tem muito a ver também com literatura e principalmente com cultura, de um modo geral. Francisco, eu comentei aqui sobre a sua formação enquanto cinéfilo e eu até faço um paralelo que você aprendeu muita coisa sobre filme quando você trabalhou numa videolocadora, assim como o diretor de cinema norte-americano Quentin Tarantino, né, que também teve uma trajetória a partir de uma videolocadora e aí ele virou diretor de cinema, um dos mais consagrados diretores do mundo, né?
Então, eu te faço uma pergunta e já vou te fazer uma pergunta que tem a ver diretamente com o tema, né, do nosso segundo bloco. Na sua opinião, enquanto apreciador e conhecedor de obras cinematográficas, o que você considera, né, de importância que tem do cinema de um modo geral, seja cinema nacional, cinema estrangeiro, para a formação cultural das pessoas, né? Assim como a leitura de livros literários formam a cultura do indivíduo, na sua opinião, por que e o que o cinema também tem a contribuir para a formação cultural das pessoas? Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do palestrinha. E quanto à questão dos benefícios do cinema para a formação do ser, são vários benefícios que a gente pode elencar aqui. Dentre eles, por exemplo, a questão do entretenimento livre, ou seja, o cinema ele está aí para poder distrair, divertir o seu público de uma forma assim, sem preocupação. Nós temos também a questão educacional, como por exemplo o cinema, ele tem a capacidade de evoluir a formação intelectual do ser, certo? A formação cognitiva. Tem também dois fatores muito importantes que estão relacionados à questão do cinema poder emocionar. Hoje nós vivemos num mundo em que o mundo está um pouco frio, né? A gente não consegue se emocionar com tantas coisas, e o cinema nos proporciona emocionar, nos proporciona estar na pele do indivíduo, do filme que a gente assiste. Então é uma forma assim, bem bacana de você se emocionar, e o mais importante está relacionado à reflexão, certo? Porque através do cinema a gente consegue enxergar alguns problemas e tentar criar soluções para esses problemas. Então, dentro da perspectiva, dentro dos benefícios, são esses os benefícios que eu consigo enxergar do cinema na formação do ser. Além do mais, por exemplo, na área de vocês, a própria leitura, cinema, com filmes legendados, conseguem aprimorar a leitura do indivíduo. Então, são vários e vários benefícios, trazendo aqui os principais. Muito bem. A Amanda tem uma pergunta para te fazer, ô Francisco. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, tudo bem, Amanda? Tudo bem. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer essa primeiro porque elas são distintas. A gente tem uma cultura aqui de consumir muitas coisas americanas, dos Estados Unidos, a gente ovaciona demais a cultura americana, só que a gente tem tanto filme bom que retrata a nossa realidade, que faz a gente pensar, a gente trazer a nossa realidade para o cotidiano e pensar. Na sua opinião, qual é o problema que o brasileiro tem com um filme brasileiro, deles preferirem assistir uma realidade que não é deles, a assistirem os filmes brasileiros, sendo que eles têm a qualidade tão igual ou às vezes até superior do que alguns filmes americanos? Em primeiro lugar, a questão do cinema hollywoodiano, você tem toda uma... Em Hollywood estão os maiores estúdios de cinema do mundo, Warner, Fox, Centro, entre outros, certo? Então, nós trabalhamos com qualidade de filmes, sim, mas muitas das vezes a gente até importa essa qualidade que vem de Hollywood. Eles trabalham, por exemplo, com uma questão... Eu acho que até a forma como você falou, um preconceito mesmo que nós temos em relação aos nossos filmes, mas porque geralmente as pessoas elas procuram um filme, procuram um tipo de filme que o Brasil ainda não tem essa qualidade para poder produzir, como por exemplo, ou filmes que tem aquele clichê americano, como cenas de perseguição. Mas eu concordo com você, nós temos aqui no Brasil hoje em dia vários e vários cineastas, como por exemplo a Maria Mourão, que ela trabalhou com 2 filmes, como por exemplo Doutores da Alegria e Quem Se Importa, que é fantástico. E esses filmes, eles ajudam a gente a refletir sobre a nossa vida de uma maneira geral. Mas, infelizmente, ainda nós estamos muito atrás das qualidades de produção hollywoodianas, certo? E muitas das vezes a gente, de uma certa forma, nós ficamos reféns
desse cinema. Só que, graças a Deus, hoje em dia, você pode ver que a gente tem buscado bastante o cinema alternativo. E o cinema alternativo tem crescido muito, não só o brasileiro, como o sul-coreano, você entendeu? Que do país de origem do Parasita, tem também um outro filme chamado Dead Bill, que é o Selo da Morte. O cinema espanhol tem crescido muito, o cinema argentino tem crescido demais, e são filmes altamente premiados, você entendeu? Então, quer dizer, talvez a gente foge um pouquinho para o lado do cinema alternativo, mas ainda estamos refém dessa qualidade que eles têm sempre nos proporcionado com os filmes, seja essa qualidade em relação à imagem, a som, ou até mesmo as cenas de impacto. A gente vê muito dessa cultura de massa, não só nos filmes também, mas na literatura também, deles preferirem a literatura contemporânea americana do que a brasileira por conta do entretenimento. Quando a pessoa não está buscando se aprofundar, não está buscando raciocinar sobre questões mesmo da própria realidade e querem apenas assistir, apenas se entreter, elas procuram mais esses americanos, porque já é uma cultura que está enrustida na nossa de muitos e muitos anos, né? Com certeza, você entendeu? Porque se você for pegar até a maior premiação que nós temos no cinema, que é o Oscar, ela é uma premiação americana, certo? Então, muitas das vezes, quando a gente assiste um filme, quando a gente vai procurar um filme, nos vem em primeiro lugar se ganhou o Oscar, ou que tipo de Oscar que ganhou. Então, foi o que você falou, ainda está incrustado na nossa cultura ainda, e a gente se torna um pouco refém disso, de sempre achar que o cinema hollywoodiano é o melhor que tem. Então, muitas das vezes, a gente acaba deixando de assistir um filme mais bacana, um filme alternativo, justamente por ter essa ideologia, essa metodologia. É mais ou menos o que foi dito, né, sobre marketing de mídia, né? Quem tem, por exemplo, um celular da Apple é uma outra pessoa. Quem consome essa cultura americana de filme, que realmente já é maior, é uma outra pessoa. Mas eu gostaria de, ainda nesse gancho da pergunta da Amanda, qual o seu filme brasileiro, como obra, como tudo, assim, que você mais gostou de assistir e por quê? Olha, são vários os filmes brasileiros que eu assisti, que eu gostei, vários. Mas o filme brasileiro que mais me causou impacto até hoje, e até mesmo por mostrar uma realidade que eu não conhecia, se chama Cidade de Deus. Certo? Por você mostrar um mundo, aquela questão da favela, da comunidade, da criação de uma comunidade, e todo o problema que assola toda a comunidade, toda a favela. Então, eu achei assim, o filme que mais me causou impacto. O filme que eu mais gostei do filme brasileiro foi Cidade de Deus, principalmente o filme brasileiro mais premiado. Muito bem. Só complementando aí o que a Amanda falou a respeito do cinema brasileiro, eu, por exemplo, como eu tive a minha infância no início dos anos 90, nós tínhamos pelo SBT o cinema em casa, né? E o cinema em casa, na época, não tinha aquela coisa da classificação, né, de idade e tal. Passava-se filmes de vários gêneros, filmes de terror, de ação, filmes de tiro, enfim. E eu considero que a minha formação cultural, né, de uma forma geral, principalmente a minha cultura de mundo, se deu a partir dos filmes que eu via pelo cinema em casa. Porque passava um filme de algum país muito distante e eu me interessava pela cultura do país, depois pesquisava e tentava achar no mapa onde estava aquele país, e isso me ajudou muito. E quando eu amadureci, fui ficando mais velho, foi quando eu comecei a ter discernimento, né, de saber que no Brasil nós também temos filmes de altíssima qualidade e que nós podemos também descobrir o país, né, o nosso Brasil, através do próprio cinema. Um filme nacional que eu destaco é Casa de Areia, né, que foi estrelado pela Fernanda Montenegro e a filha dela, né, Fernanda Torres, né? E é um filme que mostra uma realidade do início do século XX, que é totalmente diferente da nossa realidade, porque ele foi gravado lá no Nordeste do Brasil.
Então, é uma forma, é como se fosse uma lupa, né, que nos faz enxergar o nosso país de uma forma mais próxima, né, e nos ajuda a compreender melhor a vida e, principalmente, a vida do nosso país, né. Agora, o canal está aberto aí. Quem deseja fazer uma pergunta para o... Boa noite, Priscila. Francisco. Antes de começar a minha pergunta, eu quero contextualizar algumas Boa noite, coisas. Pri, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Até sobre o que vocês falaram. Então, a Mara falou alguma coisa, ou a Amanda, agora eu não me recordo qual das duas, sobre esse consumo de filmes para relaxar. Eu quero assistir determinadas coisas só para assistir, sem muito pensamento crítico. Então, assim, vou me embasar, então, numa teoria filosófica da dialética do iluminismo. É um texto escrito por Adorno e Horkheimer, são dois filósofos, 1940, por aí. Eles escrevem esse texto e eles falam desses bens de cultura, que a cultura, né, a produção cultural se torna uma indústria. A indústria cultural, então, nada mais é do que eu produzir cultura, cinema, livros, filmes, como uma estratégia de controle social. Basicamente, eu deixo de perseguir a arte pela arte, mas eu quero vendê-la de uma forma que eu também venda às pessoas uma determinada ideologia. Essa ideologia, ela serve como um controle de massa. O que acontece? Eu não estou mais preocupada em qualidade, eu estou preocupada em lucro. Então, os filmes, eles são baseados no quanto eles vão lucrar e não no quanto eles vão nos instruir. O trabalhador, no seu horário de lazer, ele vai consumir não mais bons livros, bons filmes que o deixe crítico. Ele vai consumir, então, programas bem bobinhos, assim, entre aspas, para poder massificá-lo. Então, eu não vou ler clássicos ou livros que me façam questionar o momento em que eu estou inserido e falo, peraí, será que isso está certo? Não, eu vou assistir aqueles filmezinhos que vão me alienar. Voltando, então, na base teórica filosófica, aí, Francisco, a gente vai falar de uma questão bem atual. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, a gente teve nesse ano um posicionamento do governo que diz o seguinte, que a agência só investirá em filmes que defendam a família e os bons costumes. Como que você interpreta esse filtro, né, entre aspas, que o governo quer a respeito das produções nacionais? Olha, Pri, eu acho isso totalmente desnecessário. Na verdade, isso para mim é uma forma de censura, porque o maior controle que nós temos em relação a uma obra cinematográfica é justamente a classificação de idade, a classificação de faixa etária. Então, você não precisa... Que é uma classificação legal, né, Francisco? É uma classificação legal. Então, você automaticamente não precisa impor e propor, na verdade não é nem propor, impor qual filme você deve assistir ou não. Sendo que, se a gente for pegar aí algumas obras brasileiras que são polêmicas, automaticamente serão vetadas no caso, ele será vetado de passar no cinema ou até mesmo de ir à televisão. Então, eu acho totalmente desnecessário, você entendeu? É uma forma, assim, de você censurar uma obra cinematográfica. E, além do mais, hoje em dia, a gente sabe muito bem qual é o estilo de filme que nós queremos assistir. Então, você não precisa propor isso ao cidadão brasileiro. Sobre a questão que você falou da propaganda em massa, né, do consumo em massa, isso é muito válido. Por quê? Porque muitas das vezes acontece isso mesmo. Por uma questão apenas de relaxar, ou por uma questão apenas de não estar muito interessado em assistir, mas apenas de ocupar o tempo, algumas pessoas acabam assistindo qualquer tipo de filme, tendo qualquer tipo de acesso a esses filmes, sendo que muitas das vezes não escolhe, não tem uma escolha adequada do filme que vai assistir, do tema que quer assistir. Lembrando que nós temos aí vários e vários filmes, milhares de filmes com temas muito bacanas. Então, isso se torna também uma forma de alienação, como você falou. E eu fico pensando essa decisão
com base que a gente já não tem a cultura de assistir filme brasileiro, essa cultura vai diminuir muito mais se isso acontecer. E o que o governo vai fazer quanto aos filmes estrangeiros? Eles vão censurar também? Aí isso vai virar uma censura muito pior. Eu lembro de um episódio, quando lançou aquele filme A Festa da Salsicha, que é um filme de animação, mas é um filme adulto, tá escrito lá no filme, no começo, que a classificação é para maiores de 18 anos. Muitos pais reclamando, falando que estava passando filme de desenho pornográfico. Só que esses pais, eles que têm o dever de filtrar essa questão do filme. Se eles não perceberam que o filme é para maior de 18 anos, não é porque é um desenho que é para criança. Então, eu acho que o governo está tirando a responsabilidade dos pais de serem críticos e de olharem o que o filho está vendo, de fazerem o filtro das coisas que o filho vê, porque nem sempre, até em desenhos animados, de criança mesmo, a gente vê coisas impróprias. Não na questão sexual ou na questão de gênero, essas coisas, mas em questão de comportamento. Então, o governo vai tirar isso dos pais e vai colocar isso nas costas do governo para poder depreciar mais ainda o nosso cinema, que já é um cinema que não é muito explorado, e como eles vão fazer com o cinema de fora. É isso que eu me pergunto aqui. Exatamente. O João André, tem uma pergunta para te fazer, Francisco. Francisco, boa noite. Boa noite, João. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né, ver um documentário brasileiro, né, sendo indicado ao Oscar esse ano, do Democracia em Vertigem. Perdeu para o American Factory, né, se eu não me engano, é isso? Que eu assisti o American Factory e prefiro ainda o Democracia em Vertigem. Mas eu queria saber da sua opinião, assim, se foi bem representado o Brasil na última edição do Oscar, qual a sua opinião sobre isso, e também se a academia ali, porque o Oscar é muito debatido nessa questão da parcialidade das análises, né? Durante muito tempo o Oscar, por exemplo, não permitia que atores negros fossem às cerimônias. Bom, enfim, tem uma série de questões aí a respeito disso. Queria saber sobre a sua opinião sobre a parcialidade, se há parcialidade, como é que funciona ali a escolha do Oscar ali, como é que se aquilo ali realmente representa, né? Se deveria representar aquele prêmio, deveria representar o cinema mundial. Bem, eu assisti todo ano eu assisto o Oscar, assisti o Oscar esse ano, porém eu não tinha assistido ainda o Democracia em Vertigem, certo? Eu assisti depois do Oscar. Então, no primeiro momento, eu não tinha como dar uma opinião se era realmente bom ou ruim. Eu, particularmente, eu gostei muito assistindo mesmo uma semana depois, eu gostei muito do Democracia em Vertigem e considero sim que o Brasil foi muito bem representado esse ano, muito bem representado. Só que eles ainda têm um olhar diferente em relação ao cinema na América do Sul. Eu acho que há até um pouco de preconceito às obras cinematográficas que são produzidas na América do Sul. De pouco a pouco, nós estamos conseguindo quebrar esse paradigma, mas ainda nós temos um longo caminho pela frente para que a gente possa, enfim, ter uma produção ou um filme, seja filme, um longa-metragem ou até mesmo um documentário que possa ser premiado. Quanto à questão da parcialidade, é interessante que o Oscar esse ano ele me causou grandes surpresas, e surpresas muito agradáveis, certo? Como, por exemplo, o próprio filme Parasita, que foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor filme. Assisti o Parasita depois da entrega do Oscar. Fiquei encantado com o filme, então, quer dizer, eu acho que a academia em si, ela está começando a abrir os seus horizontes e está começando a olhar com carinho esses filmes que fogem da proposta hollywoodiana, certo? Então, talvez dos últimos 10 ou 15 edições de Oscars que eu tenha visto, essa foi a que eu mais gostei, a que eu mais fiquei surpreso. E, por exemplo, ainda tem essa questão de deles pegarem mais para o lado americano, para o cinema americano. Isso aí vai ser sempre, vai acontecer sempre. No entanto, por isso que o Oscar ele tem perdido muito a referência em relação a outros prêmios, como o Cannes, como qualquer outra
outra premiação. Porém, ele está começando a abrir seus horizontes e está começando a olhar com carinho esses filmes. Mas eu gostei bastante da edição desse ano e achei que o Brasil foi, sim, muito bem representado por Democracia em Vertigem. Francisco, a Mara Rubia também tem uma pergunta para te fazer. Eu queria perguntar mais, porque você falou sobre o cinema americano ter essa vertente que o cinema brasileiro, que falta ao cinema brasileiro, né? Que é essa da ficção. E os dois exemplos que vocês deram, tanto você com Cidade de Deus, quanto Farley também deu um exemplo de um filme que mostra uma certa realidade brasileira, não são essa de ficção. Vale a pena o cinema brasileiro investir nessa ficção para ter mais acesso, ter mais público, ou é importante ainda continuar com essa popularidade do Brasil, com essa singularidade que a gente vive, que muitas pessoas vivem, né? Boa noite, Mara. Bem, o cinema brasileiro, ele tem como principal característica isso que você falou, de você estar sempre mostrando a realidade do país para o público. E, na minha opinião, isso é importante, isso deve continuar sim, porque até se a gente parar com isso, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. Então, na minha opinião, nós temos que continuar com esses nossos filmes mesmo, mostrando a nossa realidade, mostrando como é o Brasil, de fato. Porém, eu creio que a gente deve sim aprimorar o nosso cinema, contratando, igual, por exemplo, no filme Tropa de Elite 2, em algumas cenas ali foram utilizados efeitos especiais de produtores americanos, certo? Teve o José Padilha, que é o diretor do filme, ele teve auxílio de especialistas americanos em efeitos especiais. Então, eu creio que a gente também tem que aprimorar, tem que estar sempre evoluindo, certo? Gosta bastante de ficção. Então, por que a gente não consegue, não tenta aprimorar, não tenta qualificar um pouco mais, sendo que o cinema brasileiro já é bastante qualificado, mas a gente tenta agradar todos os públicos. Então, eu acho que nós temos que manter a nossa essência, a nossa característica, de mostrar sempre a realidade, mas também a gente pode estar buscando novas alternativas, buscando novos parceiros, vamos botar assim, parceiros especialistas, para que a gente possa trabalhar com uma ficção de alta qualidade. Imagina como seria se a gente tivesse um filme de aventura aí sobre os orixás. Como que seria legal se a gente tivesse? Verdade. É para eu responder? Exatamente. Amanda, você tem uma pergunta bem legal aí sobre o Leonardo DiCaprio. Eu acho que a opinião do Francisco vai ser bem interessante também, por ele conhecer bastante de cinema. Francisco, eu sou uma grande fã do Leonardo DiCaprio. Na sua opinião, eu queria saber por que esse bendito desse homem ganhou o Oscar só agora, que ele está quase morto já. Olha, na verdade, é difícil você encontrar uma pessoa que gosta de cinema e não gosta de Leonardo DiCaprio, né? Certo? O Leonardo DiCaprio, ele concorreu a vários Oscars. Ele concorreu, e ele é o queridinho de Martin Scorsese. Ele concorreu por Aviador, ele concorreu por Gangues de Nova York, ele concorreu por Infiltrados, que são filmes de Martin Scorsese. Só que ele já estava criando uma imagem de que chega, mas não ganha, certo? E ele ganhou agora 2 ou 3 anos com o filme O Regresso. Sendo que, sinceramente, para mim não foi uma das melhores atuações do DiCaprio. Eu acho assim que buscou mais a questão do sofrimento que o personagem teve no decorrer do filme, certo? E, na minha opinião, não. Então, eu acho que ele ganhou muito mais por essa pressão em cima da academia por premiá-lo, certo? Mas, na minha opinião, ele deveria ser premiado sim, mas não por esta obra, e sim por exemplo, o Aviador, que ele trabalhou muito bem, e por Os Infiltrados. Ele também tem um papel... Prenda-me se for capaz, O Grande Gatsby. Então, nossa, que eu amo esses filmes. Eu gosto muito do Leonardo DiCaprio. Muito bem. O Leonardo DiCaprio
também está no meu top 10 aí dos melhores atores de cinema, né? Ao lado de Brad Pitt, Meryl Streep, enfim, são vários. E, Francisco, infelizmente nosso tempo está finalizando e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Na verdade, são 3 perguntas em uma só. A primeira, qual que é o seu ator de cinema favorito? Segundo, qual que é o seu diretor de cinema favorito? E terceiro, qual o seu filme favorito que mais marcou a sua vida? Bem, o meu diretor favorito é o Spielberg, e eu acho que é o diretor de todo mundo. Lembrando que a gente tem o Robert Zemeckis, que foi do Forrest Gump, nós temos Clint Eastwood também, que vencedor de Oscar, mas para mim, eu acho que um ícone relacionado à direção de filmes é o Steven Spielberg. Bem, o filme que mais me marcou não é o melhor para mim. O filme que mais me marcou foi justamente o Forrest Gump. Você entendeu? Que é um filme leve e tocante ao mesmo tempo e mostra a deficiência cognitiva de um personagem e mesmo com essa deficiência cognitiva ele não desiste e muitas das vezes, que eu acho até engraçado, ele se encontra em meio a grandes acontecimentos da história, você entendeu? Eu acho que foi um filme assim, que me marcou muito. Foi o segundo Oscar do Tom Hanks, foi até o Oscar dele, o segundo Oscar consecutivo, no caso. Ele ganhou em 93 por Philadelphia, ganhou em 94 por Tom Hanks. E o filme que eu mais gostei até hoje, e para mim foi o melhor filme que eu já assisti, foi O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes é um dos poucos filmes até hoje que ganhou as 5 principais categorias do Oscar. Ganhou melhor diretor, melhor roteiro, melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor com Jonathan Demme, melhor ator com Anthony Hopkins e melhor atriz com Judy Foster. E levando essa parte de qual seria o meu melhor ator, Anthony Hopkins. Por vários e vários filmes que ele fez, como, por exemplo, Lobisomem, Encontro Marcado com Brad Pitt, Silêncio dos Inocentes, e O Pacto. Tipo assim, é um ator que dificilmente você vai ver um filme ruim dele. Muito bem. Realmente, Silêncio dos Inocentes é um filme impactante, quase que um filme de terror, né? Mas ele é um filme que trata, sobretudo, dos dilemas humanos, né? Francisco, em nome dos 5 palestrinhas, agradeço aí a sua participação, né? As suas considerações foram muito esclarecedoras para o nosso espectador e muitos dos filmes também que você citou e que nós comentamos aqui durante o segundo bloco servem até de indicação para os nossos espectadores. Então, cara, agradecemos de montão aí a sua participação, sua disponibilidade. E em breve teremos novas oportunidades aí de você participar com a gente para continuar esse assunto, beleza? Eu que agradeço a oportunidade de participar, pessoal, e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Eu já assisti umas 2 ou 3 podcasts palestrinha e estou gostando bastante. Já até conversei com o Fábio, com a Priscila em relação a isso. E parabéns ao grupo pela iniciativa. E muito obrigado pela oportunidade de participar. Valeu, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigadão, Francisco. Tchau, tchau. Prazer. Então, galera, fiquem ligados aí que já retornamos para o terceiro e último bloco do podcast Palestrinha, episódio número 6. A senhorita adiantou o seu relógio? Muito bem, galera, retornamos para o terceiro e último bloco do Palestrinha. E agora vai ter a sessão prosinha. E a sessão prosinha de hoje vai ser um pouquinho diferente do costume. No prosinha de hoje, como nós 5 também escrevemos, cada um vai pegar algum personagem de algum filme, já que o tema discutido no segundo bloco foi cinema. Cada um de nós irá pegar um personagem de algum filme e vai descontextualizá-lo, vai colocá-lo dentro de uma história
que cada um irá criar, né? Como se fosse uma sugestão de inspiração literária. Então a gente vai começar aí com a Amanda. Amanda, qual personagem de algum filme consagrado você tiraria do seu contexto e colocaria dentro da história que você iria criar? Então, eu pegaria 2 personagens aí de 2 filmes que são os meus preferidos. O Don Corleone, do Poderoso Chefão, e o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite. Eu faria o Don Corleone vindo para o Brasil para poder tentar ganhar dinheiro, porque aqui é uma grande fábrica de drogas, né? Tirando do contexto que o Don Corleone não gostava de mexer com tráfico de drogas, e colocaria ele tentando mandar aqui nos cartéis brasileiros, e o Capitão Nascimento indo atrás dele para poder derrotar o Don Corleone. Ia ser uma coisa bem avulsa. E é isso. Ótimo. Agora o João André. João, qual personagem você colocaria dentro da sua história? Bom, resolvi pegar um clássico de Alfred Hitchcock, Psicose, né? Pegar o Norman Bates. Interessante a construção psicológica, sempre me chamou a atenção a construção psicológica do personagem Norman Bates, que até originou, né, posteriormente a série, que ficou muito legal, que seria a vida do Norman Bates antes, né, do filme ali, mas não necessariamente uma reprodução ali da história do filme. Mas aí o Norman Bates, ele é um assassino que age como uma aranha, né? Espera a vítima cair na teia e então ele age. Mas como seria o Norman Bates se ele fosse obrigado a fugir dali daquela cidadezinha, daquele interior, e fosse para um outro país, de repente um grande centro urbano? Como seria o comportamento daquele tipo de psicopata num grande centro urbano? Vamos pensar aqui São Paulo, né? Que ele sempre procurava, as vítimas eram sempre ali mulheres, ele tinha uma característica ali, né? Um perfil. Eu gosto de coisas de psicopatas, não sei porquê, não me julguem. Então eu fico pensando como seria ele numa cidade como São Paulo, assim, com muitas oportunidades, né? Como seria essa aranha num lugar com muito mais insetos para caçar? Bom, seria interessante, eu acho, fazer essa mudança aí. Beleza. Agora, Mara Rúbia. Mara, qual personagem você colocaria dentro de uma história construída por você? Olha, os filmes que eu mais gosto, assim, são A Chave Mestra e Fragmentado, porque trata justamente da pessoa ter que acreditar para aquilo acontecer. Mas eu vou pegar Fragmentado, que tem o Kevin com as suas 23 personalidades, e vou trazer ele para o Brasil, para ser o presidente do Brasil, e eu quero ver como ele vai mesclar essas personalidades dele para presidir esse país tão diversificado, digamos assim. Ia dar certinho. Não é? Ia ter uma personalidade para cada tipo de brasileiro. Então é mais ou menos isso. Beleza. No meu caso, eu iria pegar o personagem interpretado por Will Smith no filme Eu Sou a Lenda, em que acontece um apocalipse zumbi, e ele é um dos únicos sobreviventes e ele vai combater esses zumbis. Eu pegaria esse personagem do Will Smith e o colocaria dentro da realidade brasileira, como se de uma forma bastante hipotética, uma parte da população brasileira hoje tivesse se tornado zumbis, né, que seguem um determinado líder, e colocaria o Will Smith combatendo esses zumbis e tentando encontrar a cura, né, para esse mal apocalíptico pelo qual o Brasil está vivendo. A gente está querendo punir os personagens, né, trazendo todo mundo para o Brasil. Exatamente. Pois é, cara, eu acho que uma das curas, igual a Amanda falou, que o Will Smith poderia utilizar seria difundir a cloroquina, né, para poder curar o ozônio no ânus. O supositório de ozônio, isso é interessante. Ai, gente, mas eu lembro Mas é que nós somos muito patriotas, então a gente quer todo mundo aqui para valorizar o Brasil, entendeu? Exatamente. Mas você sabe que herói, quando eles falam assim, Brasil vamos tá testar a vacina, ou a vacina já está pronta, eu penso assim, gente, e se essa vacina deu um BO igual deu no Eu Sou a Lenda? E aí todo mundo... Gente, olha só, eu não tomo vacina russa não, gente. Aquele homem é doido.
Putin, Deus me livre. Ó, eu vou esperar todo mundo tomar, 1 ano depois, se ninguém morrer, nem acontecer nada, eu tomo. Senão você vira zumbi também, né? Já viu. Bom, galera. Eu pensei em um aqui, pensei. Olha lá, Priscila. Qual Um filme que eu fiquei aqui pensando, né? O que eu vou trazer para o Brasil? Claro que eu vou trazer para o Brasil, gente. Claro, né? Eu vou trazer o Avatar para o Brasil e vou colocá-los lá na Amazônia, entendeu? Para os garimpeiros, para o povo que sai cortando tudo quanto é árvore, terem uma experiência, assim, para poder entender que não dá para sair fazendo o que a gente quer no meio ambiente. Então, seriam um Avatar, eles não seriam azuis, tá? Eles seriam todos verdinhos. Seria o Curupira, né? Eu já pensei no Avatar, a Lenda de Aang, no outro Avatar, que também tem Não, os É elementos um da Avatar natureza. azul, aqueles bonitinhos. Entendi. Em vez de dobrar água, fogo e água, dobrando Aquele é uma poeira, delícia, né? Adoro madeira. aquele desenho. Mas Não, aí, Priscila, a Avatar sua azul. história, ela teria um final feliz para a Amazônia, né? Teria. Tipo, é o contrário do que acontece no Avatar, né, Priscila? Eles viriam para cá para dominar a natureza. Exatamente. Ensinar. Dominaria o Brasil Legal. inteiro e o Brasil inteiro viraria uma... Exatamente Pandora. como era em 1500, que era tudo floresta. Olha Legal, só, legal. era maravilhoso. Os brasileiros iam ser tudo híbrido de Avatar com o ser humano. Fantástico. Aí. Muito bom, muito bom. Bom, galera, agora a gente vai para a última sessão do terceiro bloco do podcast Palestrinha. E agora é o Leitura Palestrinha, né? Que é a sessão onde um dos participantes faz uma super indicação literária, para a gente poder fechar e encerrar este episódio número 6. E a participante que vai fazer a indicação literária de hoje será a Priscila Magro. Priscila, qual livro você traz para o nosso espectador? Então, gente, boa noite. Eu trouxe aqui, ó, não sei se dá para ler direitinho, o conto da Aya, ou The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. E aí eu tive que fazer algumas anotações, porque são tantas coisas que dá para falar sobre esse livro. E aí, se eu olhar para baixo, vocês já sabem por que eu estou olhando. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, num futuro distópico, a gente não sabe exatamente quando, ele passa por uma revolução teocrática, totalitária, fundamentalista cristã. Então, as pessoas, elas meio que jogam a Constituição fora, todos os precedentes jurídicos daquele sistema ali social, e instalam um novo tipo de governo, totalmente totalitário e baseado no Antigo Testamento. O que acontece? Por conta de poluição e algumas coisas, as mulheres elas passam a ter problemas de fertilidade e começam a não gerar mais filhos. Então, olha só, a evolução humana ela está um pouco afetada, dá um medinho. Que como assim? Se as mulheres não estão parindo, como que a gente vai dar continuidade à humanidade? O que se faz, então, com bases bíblicas? Separa a sociedade em castas muito bem divididas, e aí nós temos as Jezebels, que seriam as prostitutas, né, as mulheres que serviriam a esse fim. Nós temos as Martas, que são as cozinheiras, as mulheres que vivem na casa, e temos as esposas de homens ali, porque a sociedade então passa a ser totalmente comandada por homens. As mulheres perdem todos os seus direitos. Imagina que a partir de amanhã a gente começa a perder direitos. Somos demitidas e a gente tem funções específicas para preencher na sociedade. Se eu sou uma mulher fértil, se eu já tive filho, o que eles fazem? Pegam essa minha criança e levam para a casa desses homens ricos que as esposas não são férteis. Ou se eu sou uma mulher que sou capaz de reproduzir, eu vou para essas casas, eu perco primeiro meu nome, eu passo por um processo lá de desconstrução, meio que uma lavagem cerebral. Eu vou para essa casa, então a June, que é a personagem principal, ela vai para a casa alguma coisa que termina com Fred. Então eles colocam o prefixo off e ela vira a Offred. Quando ela troca de família, ela se passa a Off Joseph, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a função da Aya? A Aya tem função exclusiva de parir. Então, assim, durante a palavra certa, durante um ritual bíblico, lá com uma passagem na Bíblia, o homem
na presença da sua esposa, estupra, né, tem uma relação sexual não consensual, porque as aias ali, elas são animais de rebanho mesmo, só para reprodução, até quando elas se engravidam, elas geram essa criança, e a criança fica naquela família, ela vai para outra família, gerar outro filho em outro lugar. Parece muito louco quando a gente fala dessa distopia, mas se eu faço um pequeno paralelo, e aí não tem como eu não falar sobre isso, se eu então tenho uma criança de 10 anos de idade que sofre estupro por anos e por acaso engravida, eu tenho então uma sociedade que, embora legalmente, constitucionalmente, seja prevista o aborto, por uma questão de preservar a vida dessa criança, eu tenho pessoas que se baseiam em conceitos religiosos para serem contrárias ao aborto. Mas, do mesmo jeito que no livro o estupro ele é justificado, na nossa sociedade nós também temos um estupro justificado. Tudo é justificado dentro do estupro. A culpa é da vítima, ela que é alguma coisa, e aí a gente fica se apegando a motivos para que ele seja justificado. Esse livro é muito pequenininho, tem uma adaptação para o seriado, que eu acho que é até melhor do que o próprio livro. É a primeira vez que eu gosto mais da adaptação do que do livro. E assim, mulheres, principalmente mulheres, leiam, porque meio... dá medo, dá muito medo quando você lê o conto da Aya. Muito bem. Tem ele em HQ também, tá, Priscila? Ah, eu não conheço HQ. É lindo, 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 e não dá desculpa para ninguém, que a HQ lê muito mais rápido. É lindo a HQ. Muito bem. A série eu conheço, né, eu já assisti, e a minha esposa também gosta muito dessa série. Eu até, há pouco tempo, dei de presente para minha esposa o livro. Eu ainda não li, ela já leu, ela gostou muito também. E com essa dica literária, com essa super dica literária da Priscila Magro, que a gente finaliza o 6º episódio do podcast Palestrinha. E vocês, espectadores, espero que tenham gostado, porque nós adoramos mais essa edição. E na próxima semana estaremos de volta aí com o podcast Palestrinha, episódio número 7. Tchau, tchau para vocês, grande abraço. Valeu, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente, obrigada. Tchau, até a semana que vem. Tchau. No baile da flor de lis, quem dançou pediu bis, bis, bis. Mas acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu